No vídeo de hoje falamos sobre o momento eufórico do mercado dos criptoativos, Bitcoin desempenhando muito bem nas últimas 24, 48 horas, o que levou inclusive alguns investidores a considerarem de que estaríamos entrando em um território de bull run, um território de bull market. Falaremos um pouco sobre isso, que cuidados você deve ter no momento de realizar também essa análise e, claro, atualizações sobre o mercado. Falaremos sobre os dados de inflação que foram divulgados nos Estados Unidos, que renderam alguns discursos aí de membros do FOMC. Tudo isso vem logo após a vinheta. Fala família, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio da Liga Cripto. Se você é novo por aqui e ainda não me conhece, muito prazer, meu nome é Bruno. Inicio o vídeo de hoje deixando um breve lembrete a vocês. Estamos mais uma vez aqui dentro do nosso canal de cortes, nosso canal de backup. Se você está assistindo um conteúdo nesse canal pela primeira vez, aproveite aí para se inscrever se ainda não for inscrito e deixe o likezão aí que ajuda demais aqui na propagação desse conteúdo e o YouTube consegue entender que esse conteúdo é um conteúdo relevante para divulgar para mais e mais pessoas nesse momento que a gente está sem o nosso canal principal. Entrando então no conteúdo principal do nosso vídeo de hoje, vimos alguns dados serem divulgados nessa quinta-feira, mas claro que a atenção principal do mercado cripto foi a grande movimentação nos últimos dias, desde o meu último vídeo, inclusive na última terça-feira, quando falávamos ali no Bitcoin ainda bem lateralizado, o Bitcoin esboçando o movimento de alta, mas ninguém de fato esperava que o Bitcoin fosse ter uma movimentação tão forte em um curto período de espaço, principalmente com o cenário macro e alguns dados apresentando pra gente que isso de fato dificilmente aconteceria. A SP500 se manteve lateralizada, vimos dados de inflação no anual abaixo das expectativas, vimos membros do FOMC dizendo que novas altas de juros muito provavelmente vão acontecer, alguns FUDs, alguns medos no mercado de criptoativos por conta da SEC que estava investigando a Paxos, que é inclusive a emissora do token BUSD em parceria com a Binance. Temos também a questão da proibição de staking na última semana passada, que trouxe para o início dessa semana um sentimento de medo e meio a todo esse caos nos mercados criptoativos ignorou tudo isso e teve uma alta muito expressiva, levando o criptoativo principal do mercado, o Bitcoin, a casa de 25 mil dólares no momento que eu gravo esse vídeo com vocês. E como eu lembrava com vocês no último domingo, essa quinta-feira seria marcada por dados de inflação e novamente discursos de membros importantes do FOMC, como o Master e também o James Buller, que falaram e eu vou comentar o que eles disseram nas últimas horas. Mas antes disso, a gente viu o IPP, dados de inflação, assim como o CPI. O IPP foi divulgado essa semana e trouxe a informação que veio acima das expectativas do mercado. O IPP, para quem não sabe, é o índice de preço ao produtor e trouxe uma inflação aqui que não era aguardada para o mercado e que inclusive é um dos responsáveis nesse momento pelo qual a SP500 principal índice da Bolsa Americana estar se manifestando de forma negativa. O Bitcoin também no momento da divulgação desse dado teve uma oscilação para baixo, mas novamente voltou aí, o momento é muito forte, é muito otimista e voltou ao patamar de 25 mil dólares após testar novamente os 24.200. O IPP tinha uma projeção de 0,4 e veio em 0,7, quase dobrado, que mostra pra gente que o processo desinflacionário em relação ao produtor no mês de janeiro ficou aquém do que se esperava e o núcleo do IPP também ficou acima das projeções. E outro dado também bem importante foi divulgado nessa quinta-feira e que é padrão, é divulgado todas as quintas-feiras, mas normalmente com um atraso, então esse dado é referente à semana passada, é pedidos iniciais por seguro-desemprego, foi divulgado abaixo da projeção, o que costuma ser um dado bullish, mas depende do ponto de vista que você estiver olhando, ele quando vem muito aquecido, ele mostra pra gente que pode estar sendo gerada uma inflação, tendo em vista um aquecimento do mercado de trabalho. Então eu trouxe a matéria para vocês aqui, o número de norte-americanos que entraram com novos pedidos de auxílio-desemprego caiu de forma inesperada na semana passada, oferecendo mais evidências da resiliência da economia nos Estados Unidos, apesar da política monetária mais rígida pelo Federal Reserve, ou seja, por mais que a gente tenha visto muitos aumentos de juros, o que provavelmente desacelerariam aí o mercado de trabalho, dificultariam o momento econômico, a gente viu o mercado de trabalho aí segurando as pontas, mostrando um payroll com muitas vagas sendo geradas, uma taxa de desemprego que não é vista desde a década de 60, o que mostra pra
pra gente um mercado de trabalho muito aquecido, aquém do que se esperava, e além disso agora o pedido de auxílio-desemprego novamente confirmando esse momento pra gente da economia americana. E antes de entrarmos a outros temas importantes nesse vídeo que eu separei para comentar com vocês, atualizações inclusive sobre o mercado, eu trouxe esse comentário feito pelo Crypto Dreams, um dos perfis que eu mais acompanho no Twitter. Acredito que muitos de vocês devam conhecer, até porque já falamos aqui outras vezes no nosso canal principal e até mesmo aqui no canal de corte, né? O Crypto Dreams falou basicamente que nesse momento comprar Bitcoin é a mesma coisa que você comprar Bitcoin por $7.000 em 2019 e que esse movimento de alta expressivo pode estar levando a gente a um território de bull market, iniciando ali um território de bull market, bull run aí para os próximos anos. Eu particularmente acredito que o momento é muito positivo, que o momento é muito eufórico. Bitcoin mostrou pra gente, né, que descolou totalmente do cenário externo, ou seja, ele descolou do desempenho atual da SP500, que inclusive no dia de hoje, enquanto o Bitcoin apresenta uma alta de 3%, o principal índice da Bolsa Americana vem oscilando de forma negativa em mais de 0,5%, tendo em vista os dados negativos aí de inflação aquém do esperado, como já comentamos. Portanto, juntando isso e todos os fatores que comentamos no início do vídeo de FUD, de medo, de cenário macroeconômico conturbado, membros do FOMC falando sobre novos aumentos de juros, tudo isso poderia trazer um cenário muito lógico de um possível queda ali para o Bitcoin ou até mesmo um cenário lateral nos próximos dias, nos dias que passaram aí, como a gente viu durante essa semana. E de fato isso não aconteceu e por isso é considerado que entramos em um território aí muito positivo. Eu particularmente ainda acho que deva ser cedo para a gente afirmar que entramos num território de bull run. O processo de ciclo de alta de juros ainda está ativo nos Estados Unidos. Foi dito aí ultimamente que vamos ter novos aumentos mediante a situação da inflação, do processo desinflacionário e também da situação da atividade econômica nos Estados Unidos. O mercado de trabalho segue aí gerando inflação. Vimos também ultimamente alguns medos em relação a staking, vimos as Paxos sendo investigada pela SEC, então existe muita questão da regulamentação que pode também atrapalhar nesse momento de alta. Portanto, acredito que seja muito cedo da gente afirmar que veremos aí altas históricas ou movimentos muito expressivos nos próximos meses e quem sabe testaremos ali 40, 50 mil ainda em 2023. Eu acho que deva ser cedo para a gente falar sobre isso. Eu acho que o momento é sim de acumulação. Eu concordo com esse argumento utilizado que você comprar Bitcoin hoje é comprar Bitcoin barato, porque muito possivelmente no próximo ano ele deva valorizar e ficar acima do patamar de $24.000, que é o patamar atual, e por isso acredito que seja um momento oportuno. No entanto, se você está para o curtíssimo prazo, eu acredito que depois desse grande movimento expressivo, deva vir um movimento aí de retração, um movimento de correção, para que então isso possa ser saudável. O Rodrigo inclusive comentou ontem durante a sua análise que caso testássemos aí o patamar de $19.000 para voltar a subir, ainda seria bem saudável para o mercado e por isso eu também estou de acordo com esse argumento e acredito que muito em breve teremos aí um respeito em relação à resistência atual, seja 25, 26 mil dólares, para voltar a retestar ali o suporte em 24, 24.200 ou quem sabe até em níveis inferiores a esse. Portanto, o momento é muito positivo. Se você quiser tirar cascalhos, acredito que seja também um bom momento e acho que a alta dos mercados não vai durar para sempre, portanto, tenha isso em mente. Não acredito que teremos altas históricas aí nesse ano de 2023, que promete ser um ano ainda muito conturbado. Teremos muitas coisas no cenário macro que poderão influenciar de forma bem ativa o mercado dos criptoativos. E apenas trazendo a título de atualização com vocês, essa matéria fala um pouquinho sobre a situação da Binance, da Paxos, como também o que eu falei nos minutos atrás sobre o que aconteceu com os mercados. A dose de alta, apontam os especialistas, está ligada também à derrota de short sellers que apostavam em novas quedas após a divulgação do último dado de inflação ao consumidor. Como vimos aí durante essa semana, com a nova subida da criptomoeda, foram obrigados a recomprá-la por um preço mais alto para fechar posições, gerando um efeito cascata e a alta do criptoativo. Vimos também na semana passada essa questão da SEC em relação com a Binance. Houve um alívio aí durante essa semana, os investidores parecem ter recebido em tom positivo a informação divulgada na noite de ontem pelo Wall Street Journal de que a Binance está se preparando para pagar uma multa como parte de um acordo sobre sua conduta passada perante aos reguladores norte-americanos, ou seja, a Binance quer se ver aí livre dos reguladores e de certa forma dentro aí do game dos caras, atendendo
atendendo aí a todas as regulamentações. E na segunda-feira, a Paxos, emissora da BUSD, anunciou que estará interrompendo a geração de novos tokens a partir do dia 21 de fevereiro. E chegando ao fim do nosso vídeo, como eu comentei, alguns membros do FOMC falaram no dia de hoje, como foi o caso do Master e inclusive também um membro conhecido por ser muito hawkish, James Bullard, que costuma ter posicionamentos duros em relação ao controle da inflação e aperto monetário, e ele falou mais uma vez que o Fed precisa aumentar os juros para que então a gente possa controlar a inflação. Caso a inflação não seja controlada muito em breve, a gente possa ver um replay do que aconteceu na década de 60, que foi um momento muito conturbado econômico nos Estados Unidos. Portanto, tendo dito isso, e também a fala de outros dirigentes do Fed, vimos as possibilidades nos monitores de juros no dia de hoje e também para a próxima reunião saltarem com a possibilidade maior de termos um novo aumento, só que dessa vez em meio ponto percentual. Acredito que isso de fato não deva acontecer, mas acho sim que teremos mais aumentos de 25 pontos do que era previsto pelo mercado há alguns meses atrás. O ciclo de alta de juros pode demorar bem mais do que a gente esperava para se finalizar, o que obviamente adia aí um movimento de alta ainda mais expressivo para todos os mercados. Dito isso, chegamos ao fim do nosso vídeo de hoje. Agradeço a você que ficou comigo até o final. Se você curtiu o conteúdo, deixe seu likezão. Se possível, um comentário que ajuda bastante no algoritmo e o YouTube consegue entender que esse conteúdo é um conteúdo relevante e vai então encaminhar para mais e mais pessoas nesse momento que estamos sem o nosso canal principal. Fico por aqui, agradeço a sua presença e vejo você no próximo episódio.